Olá, tudo bem? Espero que sim. XPCA11, pessoal, mais um Fiagro analisando aqui no canal. Último relatório gerencial que saiu nessa semana. Pessoal, esse Fiagro está montando uma bomba de rendimentos, pessoal, de dividendos. Na cotação atual, ele está rendendo 1,4% ao mês, pessoal. Isso aqui isento de imposto de renda, tá? E lá no relatório gerencial, nós vamos ver que o resultado líquido do fundo bateu o recorde agora nesse mês de abril. Pessoal, vale a pena acompanhar esse vídeo até no final, tá? Boas notícias para esse Fiagro aqui. Vamos lá. Pessoal, antes de analisar o relatório gerencial, vamos ver como é que estão os números atuais aqui do XPCA11. Então, ele fechou cotado dia 30 de maio a R$ 7,83. Está com PVP de 0,82, ou seja, está ainda com 18% de desconto, pessoal. Olha esse desconto desse Fiagro aqui. Seus dividendos ele pagou em abril 10 centavos, em maio pagou 11 centavos, e em junho agora vai pagar já 11 centavos. Foi anunciado agora dia 30 de maio, né, na sua Datacom. Vai pagar dia 13 de junho, Datacom então sempre no último dia útil de cada mês. Pessoal, enquetezinha rápida do vídeo aqui. Responda nos comentários aí, você investe nesse Fiagro XPCA11? Se sim, digite 1, se não, digite 2. Temos aqui o gráfico da cotação, então, né, desse Fiagro. A gente vê que ele vinha sendo negociado desde 2021 entre R$ 9 e R$ 10. Chegou, então, no ano passado, setembro para frente aqui. Ele, como vários outros Fiagros também, ele teve um agravante que ele tinha exposição à empresa AgroGalaxy, né, que entrou em recuperação judicial, então ele tinha exposição lá, então essa cotação caiu forte aqui, por volta aqui de R$ 6. E agora vem se movimentando aqui forte novamente, né? Já está então nesses patamares aqui em torno de quase R$ 8, né? Então, bem interessante. Ainda tem um desconto interessante aqui para que ele possa entregar possibilidades de ganho de capital ainda quem comprar nesses patamares agora. Aqui o gráfico de dividendos, pessoal, a gente vê que ele paga dividendo de forma consistente, né? A gente vê aqui que em final do ano, outubro, novembro, dezembro, aqui, né, ele realmente diminuiu bastante a entrega de dividendos por conta desse problema que ele teve com a AgroGalaxy, né, por conta da recuperação judicial da AgroGalaxy, e agora já voltou, né, nesses patamares aqui de 10 e 11 centavos. Olhando para cá, pessoal, a gente vê que em 2022 ele chegou a pagar 14 centavos, tá? 8 meses aqui pagando 14 centavos, chegou a pagar até 15 centavos aqui, início de 2023, tá? Então, será que tem possibilidade dele chegar novamente aqui nesses 14 centavos? Particularmente, o pessoal tem acreditado que sim, tá? Vamos ver depois lá no relatório gerencial se existe essa possibilidade. Ei, rapidinho aqui. Tá curtindo o conteúdo? Aqui é 100% gratuito, pessoal. Não vendemos nenhum curso, só peço em troca a inscrição e o like. Simples. Isso nos incentiva a continuar. Estudos aqui de investimentos, educação financeira. Então, assim, nos próximos 3 segundos, então, faça a sua inscrição aí e deixe seu like. Vamos combinar assim? Muito obrigado, pessoal. Vamos, então, ao vídeo. Calculando a rentabilidade, então, pessoal, desse Fiagro hoje, nós temos dividendo pago pela cotação, então 0,11 dividido por 7,83, dá uma rentabilidade de 1,4% ao mês, pessoal. Olha isso aqui. Isso aqui, não esqueça que é isento de imposto de renda, né? Fazendo a conversão dessas taxas, então, nós temos que 1,4% ao mês, pessoal, isso aqui equivale a 18,16% ao ano, isento de imposto de renda. Comparando o CDB, por exemplo, que rende 100% do CDI, nós temos, então, 14,65% menos 15% de imposto de renda, se for deixar aplicado por 2 anos, né? Nós temos, então, 12,45% ao ano, que daria 0,98% ao mês. Comparando os dois, então, o XPCA11 aqui, ele sai na frente desse CDB em mais 0,42%. É muita coisa. Já vamos ver quanto é que dá lá numa simulação de investimento. Fazendo então aqui uma simulação de investimento de R$ 10 mil, pessoal, nesse Fiagro ou nesse CDB, nós teremos que em 10 anos, esses R$ 10 mil teriam se transformado em R$ 53.034 nesse Fiagro, contra R$ 32.228 nesse CDB. E em 20 anos, esses R$ 10 mil teriam se transformado em 281 mil no XPCA11 contra 103 mil no CDB. Então, a gente vê, né, que uma diferença de 0,42%, que parece ser pouco, né, de um investimento para o outro, no médio e longo prazo aqui, é muita coisa de diferença. Olha só, praticamente aqui em 20 anos dá R$ 180 mil a mais quase aqui, certo? Então, muito bom, né? Lembrando, pessoal, que essas taxas aqui são taxas atuais, né? O que certamente em 10 e 20 anos elas não permanecerão as mesmas, né? Pode ser que suba, pode ser que desça, tal, né? Mas, enfim, só para ter uma ideia, né, do quanto seria, então, né, a comparação do investimento, então, nesses patamares aqui de taxa de juros aqui. Vamos ao Magic Number, então, pessoal. Antes de mais nada, né, não esqueça de se inscrever no nosso canal, pessoal. Estamos em busca aí de 2 mil inscritos, tá? Conto com vocês aí, não custa nada. Pessoal, o Magic Number, então, o que ele é mesmo? Na verdade, então, ele é a quantidade de cotas que eu tenho que ter de um fundo imobiliário, ou de um Fiagro, no caso aqui, para que no próximo mês, somente com os dividendos pagos, eu já consiga comprar mais uma cota, né? Assim eu faço aquela bola de neve crescer cada vez mais aí com o poder e o auxílio dos juros compostos. Então, como é que faz para calcular, então,
Devido à cotação atual pelo dividendo pago, então 783 dividido por 0,11, isso aqui está dando 72 cotas. 72 cotas, pessoal, daria um investimento, então, de R$ 563,76. Com esse valor, então, eu compro 72 cotas, né? E no próximo mês, sem precisar colocar dinheiro novo, eu já consigo comprar, então, mais uma cota, só com os dividendos que serão pagos com essas cotas aqui, ok? Vamos avançar, então, pessoal, lá para o nosso relatório gerencial, para entender, então, como é que está a situação atual aí, né? Como é que foi aí o mês de abril para esse Fiagro aqui. Só vamos lá então, né, no relatório gerencial do XPCA 11, referente ao mês de abril de 2025. Então esse fundo aqui teve início em novembro de 2021, patrimônio líquido 437 milhões, taxa de administração 1% ao ano, taxa de performance 10% sobre o que exceder 100% do CDI no período. Número de cotistas, 98.142 cotistas no final de abril. Comentário do gestor, vamos lá. No final de abril, o fundo se encontrava com patrimônio alocado em 75,7% em CRA, 14,8% em cotas de FDIC, Fiagro, e 9,5% em caixa. Bastante grande em caixa ainda, né? Durante o mês, o fundo investiu 19,7 milhões de reais em operações novas, tá? Em CRAs. Ele coloca aqui como fato subsequente, ou seja, já no mês de maio, né? Uma nova operação foi liquidada no início do mês de maio. Fala também que no decorrer do mês, a gestão realizou visitas a devedores no estado de Mato Grosso, São Paulo e Goiás, com destaque para acompanhamento na finalização da safra de soja, que será recorde, né? Com mais de 165 milhões de toneladas produzidas. Então, eles estão acompanhando de perto, né, pessoal, seus devedores, né? Isso é bastante saudável, né? Muito bom para o fundo aí, né? Ele fala aqui também, pessoal, sobre a questão da guerra tarifária, né? Principalmente entre China e Estados Unidos. Ela pode trazer benefício para os produtos brasileiros, como frango, milho, algodão, que eles conseguem ganhar em competitividade. Ele fala que, como destaques do mês, a gestão continuou no monitoramento das principais exposições, assim como no relatório do mês anterior, traz uma breve atualização. Então, aqui, eles acompanharam mais de perto, né, a Itaureira e a AVB. Tá? Tem os dados aqui certinho, depois vocês podem se apropriar dessas informações. Movimentação do portfólio. Então, no mês de abril, o fundo investiu, então, 19,7 milhões em novos ativos, né? E também completou a sua exposição em alguns ativos já presentes no fundo. Aqui, então, esses 19,7 milhões, né? Ele mostra certinho quem são esses devedores aqui. Então, Cibrafert, 5 milhões, FDIC Fert, 5 milhões, FDIC Goplan, 4 milhões, Usinas Lins, 3 milhões, Girassol, 2 milhões, Espaço Cargill, 15 milhões. Esse aqui já foi fato subsequente, né? Esse aqui, então, foi já no início do mês de maio. Então, mais 15 milhões. Então, realmente, ele tinha bastante grana baixa, né, pessoal, no mês passado. Então, realmente, ele foi às compras, né? Fez excelentes compras aí. Vamos acompanhar de perto mais na frente. Aqui, então, temos a DRE do fundo, pessoal, aqui que deixou os cotistas aí muito felizes aqui. Por exemplo, receitas em CRAS, né? Regime de competência, receita. R$ 9.521.346. Isso, pessoal, trouxe um resultado no regime de competência de R$ 9.450.000. Olha que maravilha isso aqui. O rendimento distribuído, então, foi 11 centavos no mês de abril. Lembrando que o mês de maio, né, que saiu essa semana, que vai ser entregue já em junho, permaneceu em 11 centavos, que é muito bom, né? E aqui, pessoal, uma coisa importantíssima aqui. Olha só. O lucro acumulado por cota, que nós temos aqui desde o início do fundo, né? Então, aqui no regime de competência, o resultado versus o lucro distribuído, nós temos aqui 159 versus 154, o que está dando, então, um lucro não distribuído aqui de 5.288.000. Dividindo, então, pela quantidade de cotas, isso aqui, pessoal, ele tem um lucro acumulado hoje de 11,6 centavos, 0,116. 11,6 centavos ele tem de lucro acumulado. Ou seja, praticamente ele já tem uma entrega de dividendo completa aqui, certo? Já de lucro acumulado aqui, por cota. Isso é muito bom, né? Isso aí vai fazer uma diferença grande aí nas próximas entregas aí. Lembrando que nós falamos lá, né, que ele já chegou a pagar 14 centavos, pessoal. Hoje ele está dando 1,4. Se ele chegar a pagar 14 centavos, quem comprar hoje nesses patamares aí, atuais, pode chegar a quase 1,8%, pessoal, se ele pagar esses 14 centavos mais na frente, tá? Então, bem interessante aqui, realmente, não é à toa que esse fundo aí cresceu, né, as suas cotações bastante agora, né, nesses últimos 2 meses aí, né? Então, vale a pena estudar, pessoal. Lembrando, né, pessoal, que mais uma vez, aqui não tem nenhuma recomendação de investimentos, né? Estamos aqui estudando junto. Então, está trazendo aqui, então, seus dividendos. Aqui no final de abril, então, né, entregou 11 centavos. A cota de fechamento lá era 7,53, hoje já está mais, né? Na época aqui era 1,46%, hoje está 1,4%, né? Não mudou muita coisa. Aqui, então, tem aqui o seu portfólio de ativos, né? Então, 75,7%
é alocado em CRA, 14,8% em cotas de Fiagro, ainda tem um caixa interessante de 5%. Alocação por ativos, né? Então, usina de açúcar e etanol, 23%, cooperativas, 15,9%, etanol de milho, 11%, insumos, 7,9%, outros aqui, 11,7%. Regiões de atuação, maior concentração no estado do Mato Grosso, com 29,8%, depois vem Paraná, com 17,7%, Minas Gerais, com 15,5%, o restante tudo abaixo de 9%. Indexadores, pessoal, aqui, né? Importante aqui, ó. CDI, sua carteira de crédito está com 89,1% indexada ao CDI, então quase 90% aqui indexado ao CDI, e o IPCA tem 10,9%, né? Então, realmente, CDI nas alturas como está aí, então vai tender realmente a entregar ótimos resultados, continuar entregando ótimos resultados aqui esse Fiagro, né? IPCA da mesma forma também, né? A inflação continua alta, né? Não está controlada ainda, né? Então, tende a entregar esses resultados aqui. Tem essa tabelinha de sensibilidade aqui, né? Então, o fundo aqui entre 7,60 e 8,10, que é onde nós se encontramos agora, né? Isso está dando uma rentabilidade aí, nesses preços atuais aqui, né? De um yield bruto aqui em CDI, está dando 17,06 e o IPCA 16,97, né? Aí ele traz aqui um panorama geral aqui sobre a soja, sobre o milho, sobre o açúcar e etanol. Aqui a carteira de crédito do fundo, né? Então a gente tem aqui essa concentração maior aqui, 8,7% de patrimônio líquido alocado aqui nesse FDIC aqui, né? Mas a gente sabe que esse FDIC aqui, ele tem 6 devedores lá dentro, então não é 8,7 numa concentração só, tá? Dividido por 3. E o restante, pessoal, aqui é 5,5 ao próximo, 5,1 na sequência, né? Então, a carteira está bem diversificada, bem pulverizada, né, pessoal? É uma carteira aqui de médio risco, né? Nós temos aqui, ó, CDI mais 2, CDI mais 2, CDI mais 4, CDI mais 3. Tem uns no meio aqui mais arriscadinho aqui, CDI mais 5, né? CDI mais 4,75, mas é uma carteira de médio risco para cima, né? Temos aqui, pessoal, ele não falou nada como é que está a situação, deve estar parado, né? Esses CRAs em verde aqui, eu até anotei aqui, são os CRAs da AgroGalaxy, né? Que já foi remarcado lá em setembro, outubro do ano passado, novembro, né? Então, esse aqui continua parado, né? Então, está na questão da recuperação judicial, né? Mais cedo ou mais tarde, talvez isso aqui deva se resolver. Resolvendo é dinheiro que vem para o caixa novamente. Isso vai ser muito bom quando isso aqui se resolver, né? Começar a se resolver. Aqui estão aqueles FDIC lá, então, né? Que eu falei para vocês, tem 6 devedores naquela concentração lá de 8,7%. Mais uma vez, ele traz aqui a composição da carteira, ele traz aqui seus respectivos vencimentos, um comentário do gestor aqui, as suas garantias e tal. Vocês podem abaixar o relatório aí, se apropriar dessas informações. Resumindo aqui, pessoal, né? Um Fiagro aqui entregando ótimos rendimentos, 1,4% nas cotações atuais. Fez um caixa significativo aqui agora, disponibilidade aí em torno de 11 centavos aí de reserva de lucro. Acredito que ele vai conseguir aumentar esses dividendos aí nos próximos meses. Lembrando que ele já chegou a pagar 14 centavos aí lá em 2022, né? Então, pode ser que a gente consiga chegar nesses patamares aqui também, pessoal. E vai ser muito bom aqui para os nossos cotistas, né? Ok, gente? Então, mais uma vez, pessoal, peço que vocês aí que se inscrevam no nosso canal, curta, comente, compartilha. Não esqueça, pessoal, que aqui não tem nenhuma recomendação de investimentos, né? Estamos aqui estudando juntos para que cada um possa tomar a sua melhor decisão aí nos seus investimentos, ok? Então, mais uma vez, muito obrigado e até o próximo vídeo.